Olá a todos, o meu nome é Adriano Rosa da Silva, atuo como pedagogo em uma instituição de ensino, sou licenciado em Pedagogia e História, mestre e doutorando em História, mestrando em Educação, especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar. O título do trabalho que irei apresentar é História da Educação e da Escola no Brasil, uma análise histórico-cultural, fruto das pesquisas que desenvolvo. É uma satisfação poder compartilhar os resultados das minhas pesquisas aqui no segundo Congresso de Educação e Práticas Escolares. O presente estudo ele analisa a trajetória histórica da educação brasileira desde o período colonial até a consolidação da Primeira República, evidenciando suas continuidades, rupturas e contradições. Fundamentado na perspectiva da história cultural, busca-se compreender como práticas educativas foram historicamente constituídas em articulação com projetos políticos, econômicos e ideológicos. Assim, o estudo examina os processos de constituição do ensino desde a colonização portuguesa até o início da República, evidenciando a interrelação entre formação humana, poder e organização social. Parte do pressuposto de que a educação não é neutra, mas historicamente situada, articulada a projetos de dominação ou emancipação. Então, busca-se assim identificar o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída. Bom, no sentido de demonstrar sustentação científica, a pesquisa é fundamentada teoricamente com base em autores com profícua produção na área, como Aranha, para quem a educação não deve estar separada da vida, nem a preparação para a vida, mas é a vida mesmo, entendendo a educação como um conceito genérico mais amplo, segundo a própria autora, que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, né, quer seja sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de habilidades, mas também do caráter e personalidade social. Assim, com base em outro teórico, Antônio Novo, a compreensão histórica dos fenômenos educativos é uma condição essencial à definição de estratégias de inovação. Mas para que essa inovação seja possível, é necessário renovar o campo da história da educação. Ela é importante apenas porque nos permite compreender que não há nenhum determinismo na evolução dos sistemas educativos, das ideias pedagógicas ou das práticas escolares. Tudo é produto de uma construção social. Além disso, a pesquisa traz as contribuições de François Hartog, segundo o qual a história nos une aos séculos passados e transmite o que nós somos aos séculos futuros, daí a sua riqueza e complexidade. A metodologia adotada configura-se como pesquisa bibliográfica, com foco na revisão de literatura, ancorada em referenciais teóricos extraídos de livros, artigos acadêmicos, dissertações e teses, permitindo a construção de um corpus teórico sólido. Assim, o estudo foi desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa descritiva, de caráter analítico, em enfoque interpretativo, considerando as interpretações críticas acerca da história e historiografia da educação brasileira e das práticas escolares. Então, a reflexão ela se fundamenta em aportes teóricos de renomados autores que problematizam essa temática. Então, a partir dessa abordagem, o estudo revisita obras da literatura especializada e, por não se ter a pretensão de esgotar as possibilidades de discussão sobre o assunto, foram destacados alguns pontos e levantados aspectos considerados relevantes acerca desse campo de estudo. A compreensão da educação brasileira demanda uma análise que ultrapassa a mera descrição, de reformas e legislações, situando-a no interior das disputas políticas e culturais que moldaram a sociedade nacional. Então, a investigação histórica compreendida, né, como um processo analítico, ela permitiu evidenciar que a educação brasileira, desde os primórdios do período colonial até as primeiras décadas da experiência republicana, esteve estruturada sobre matrizes marcadamente excludentes, e orientada
por uma racionalidade voltada à reprodução das assimetrias sociais. Então, interpretando os achados da pesquisa à luz da teoria, pode-se afirmar que, longe de desempenhar função emancipadora no período examinado, a educação atuou como engrenagem de manutenção da ordem social vigente. Assim, os resultados observados indicam ainda que a historicidade da educação no Brasil revela uma tensão permanente entre projetos emancipatórios e interesses particulares, configurando uma escola estruturalmente seletiva. Compreender o passado educacional brasileiro se revela não apenas um exercício historiográfico, mas uma condição essencial para a construção de estratégias que promovam uma educação capaz de responder aos desafios contemporâneos e de contribuir para a edificação de uma sociedade mais justa, plural, socialmente responsável, sendo, portanto, indispensável que o educador consciente e crítico seja capaz de compreender sua atuação nos aspectos de continuidade, de ruptura em relação aos seus antecessores, a fim de agir de maneira intencional e não meramente intuitiva e ao acaso. Assim, reafirma-se a necessidade de investimentos em formação docente, em tecnologias educacionais, visando a consolidação de um sistema de ensino verdadeiramente democrático e socialmente comprometido, equitativo. Em síntese, os estudos analisados convergem ao indicar que a exclusão constitui elemento recorrente na trajetória da educação brasileira, configurando uma continuidade histórica que atravessa diferentes regimes políticos. Então, como enfatizam os autores trabalhados, o resultado desse processo foi a consolidação de uma escola estruturalmente seletiva e distante do ideal democrático, revelando os limites históricos da educação enquanto promessa de universalização e justiça social, de modo que o que se verifica é uma escola excludente e, portanto, não democrática. Trago aqui parte do referencial teórico que fundamentou o estudo no campo da educação e das práticas escolares, em autores clássicos e contemporâneos que foram visitados em sua teoria. Nesse horizonte de análise, eu encerro a minha fala, deixo aqui o meu contato de e-mail, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Agradeço a atenção de todos, tenhamos um ótimo congresso e até mais.